Bom dia, bem-vindos ao ABC da Notícia. O ABC é seu programa semanal que traduz assuntos que estão nas manchetes do noticiário de uma maneira simples, acessível, em letra de forma. Nosso assunto de hoje é homeschooling, em poucas palavras, a escola em casa. Projeto que já foi aprovado na Câmara dos Deputados lá em Brasília, mas não significa que já está valendo. Mas tudo isso a gente vai entender hoje aqui. O ABC da Notícia é o jornalismo a serviço do conhecimento, da educação. Estamos nas redes sociais, onde você pode nos acompanhar e ter acesso a um cardápio variado de conteúdos. E você também pode aproveitar o WhatsApp aqui da rádio, DDD 11 999 592 100 e mandar seu comentário ou suas sugestões. E para falar sobre homeschooling, eu tenho a participação permanente do jornalista em educação midiática, Alexandre Sayad. Bom dia, Alê. Bom dia, Cris. Vamos tratar esse tema complexo hoje de uma maneira bem clara para todo mundo, né? Mesmo. E nós recebemos hoje aqui a diretora de educação do Instituto Alana, a pedagoga Raquel Franzin, e o advogado Thales Alcântara de Mello, especialista em advocacia para pais homeschoolers, ou seja, pais que lutam na justiça pelo direito a essa modalidade de ensino para seus filhos, o direito de estudar em casa. A gente sabe que no Brasil a escola é considerada o melhor lugar para o jovem estudar e se educar. No entanto, a gente sabe também que tem um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora já seguiu para o Senado, onde está sendo avaliado, que esse projeto prevê a regulamentação do homeschooling, ou seja, que quem está em homeschooling não esteja fora da lei. Eu gostaria de começar com você, Raquel, para tentar entender por que estudar em casa é incompleto para a formação do estudante. Bom, acho que a gente precisa começar diferenciando o que é educação e o que é ensino e aprendizagem. Educação é uma matéria de responsabilidade coletiva. Família, vizinhança, igrejas, todos devem participar. Ensino é natureza profissional, tem uma categoria profissional que deve exercer. E por que é essa categoria que deve exercer e quais são os benefícios de uma ação intencional e profissional? O desenvolvimento integral, inclusivo e democrático, tal qual assegurado hoje na nossa legislação. A educação brasileira, ela adjetiva a educação que deve chegar às crianças. E essa educação, então, é um esforço das comunidades escolares, dos sistemas de ensino, com a participação das famílias. Importante dizer que a gente é a favor da complementariedade. Família, escola, vizinhança e governos e Estado, e nunca a exclusão de uma instituição tão importante como a escola no Brasil. Ou seja, vocês são contra esse projeto de lei? Nós somos contrários, nós temos muitas preocupações com que esse projeto de lei pode abrir de precedente num país que é muito desigual. A gente sabe que as famílias adotantes dessa prática têm boas intenções, muitas vezes têm condições, mas sendo aprovado no Senado, isso vai incorrer numa política pública de educação. Essa política pública é preocupante de mais de 400 organizações de direitos das crianças. Doutor Thales, por que sim homeschooling? Bom, oi Poli, oi Alexandre, é um prazer estar aqui, doutora Raquel, obrigado pelo convite. Por que sim o homeschooling? Porque se trata de um direito natural. Por séculos e séculos não houve escola, né? Nós podemos exemplificar aqui Alexandre o Grande. Foi um aluno homeschooler. Quem o educou? Aristóteles. Só isso. Ou seja, por muito tempo não teve escola. Então se trata de um direito natural, onde vai se respeitar a faculdade dos pais em ter a sua liberdade de optar ou não pela escola. Por quê? Antes da escola ser inventada, a quem cabia a educação dos filhos? E se o sistema de ensino não tivesse sido inventado até hoje? A quem caberia educar uma criança? Tudo bem, tá tranquilo. Comunidade, a igreja, os vizinhos, a própria escola, porque o homeschooling não é um combate à escola. É uma opção a mais para os pais, para que os pais exerçam essa liberdade. Mas, prioritariamente, cabe aos pais escolher a forma pela qual ele deseja educar os seus filhos, podendo ou não se servir
do poder do Estado para educá-lo, ou, se quiser, assumir esse protagonismo. E uma criança que se educa em casa, ela não está excluída de nada. Pelo contrário, até a própria legislação hoje vigente em tramitação, ela obedece exclusivamente ao artigo 227 da Constituição. Por quê? É o dever da família e do Estado. A única coisa é que se inverteu a lógica. Eu educo em casa, o Estado avalia. O Estado educa quando é escola e o pai faz a avaliação se a educação está boa ou não. Então, assim, estamos em conformidade, é um projeto constitucional, não fere nenhum tipo de liberdade, não restringe a criança de nenhum dos seus direitos previstos ali no ECA. Eu queria, a primeira vez que eu pesquisei e ouvi falar homeschooling faz mais de 20 anos foi com a Heloísa Schirman, que educou os filhos no veleiro da família Schirman, que rodou o mundo. E eu achei que tinha uma justificativa lá para isso, porque era um caso excepcional. Isso falando do fim dos anos 90, né? Agora, a escola no Brasil, ela não é só conteúdo, né? E acho que a pandemia mostrou a importância da escola enquanto um espaço de acolhimento, onde inclusive as crianças do Brasil até almoçam lá e têm a oportunidade de ter uma refeição, né? Eu tenho uma preocupação que é a seguinte: será que, queria ouvir dos dois, essa regulamentação, enquanto uma possibilidade, porque no fundo ela é uma possibilidade, ela não é uma obrigatoriedade, ela não pode ocultar um precedente de que facilite a evasão escolar, por exemplo, no sentido de que já que há uma brecha, a gente acabe perdendo esse espaço de acolhimento da escola, em termos de verbas públicas, em termos de frequência, quer dizer, uma série de coisas desse tipo. Olha, primeiro eu queria pegar uma brecha que o Dr. Tales trouxe a respeito da liberdade natural das famílias. Essa liberdade existe. As famílias têm um papel prioritário na vida das crianças, mas as crianças foram reconhecidas pela Convenção Internacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes como gente que tem direito também. Então, a liberdade das famílias não pode excluir o direito das crianças de estar na escola. Esse seria o primeiro ponto que eu colocaria aqui na mesa para a gente aprofundar. Alexandre, a ausência da escola num país tão desigual como o Brasil, e a pandemia mostrou isso, que as crianças tiveram mais problemas de saúde mental, tiveram mais dificuldade de aprender, inclusive o que a escola ofertava na modalidade remota. A ausência da escola é um problema. Talvez, quando a gente tem um país com condições mais igualitárias para toda a população, a gente possa até discutir essa matéria, mas agora não é prioridade. Inclusive, é uma pena que a gente esteja discutindo uma matéria que não seja a principal prioridade da educação brasileira nesse momento. Depois da pandemia, 178 dias de escola fechada, esse ser único esforço da Casa Legislativa e do Executivo Federal é uma pena. Perde não só as crianças que praticam o ensino domiciliar, ainda que suas famílias sejam muito bem intencionadas, perde uma geração inteira que vai ter seus problemas deixados para depois. Bom, então eu vou pegar o seu gancho agora. Sim, o direito da criança à educação é um direito reconhecido internacionalmente e nacionalmente, Constituição, LDB, ECA. Porém, consta também nos tratados internacionais. Declaração Universal de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional de Direitos Sociais e Econômicos, que compete aos pais a primazia da escolha do tipo de educação que desejam dar aos seus filhos, podendo inclusive ser uma educação diferente daquela que o poder público oferece, desde que corresponda a requisitos mínimos de uma boa educação. Então eu quero colocar esse contraponto. A sua pergunta sobre a evasão. A evasão escolar consiste na criança que não vai na escola e não aprende. Então a evasão escolar ela é contemplada ali no 246 do Código Penal, que fala do abandono intelectual. Eu tirar o meu filho da escola, mas ele continuar aprendendo na minha casa através do ensino domiciliar, isso não pode ser evasão. Isso pode ser a opção dos pais de não se servir do Estado para colocar o filho na escola, mas o filho continua aprendendo em casa. Como é que nós vamos provar isso? Consta também no próprio projeto de lei, através das avaliações feitas pela escola,
através da fiscalização feita pelo Conselho Tutelar, Ministério Público e órgãos competentes dessa área. Agora, doutor Tales, a condição social também não pode ser um impeditivo, ou seja, expor de novo a nossa desigualdade no país? Vamos imaginar aqui que esse projeto seja aprovado. Se você não tem uma condição social de ter um ambiente ideal para esse aluno, para essa criança estudar, o projeto parece que propõe também que os pais tenham que ser universitários ou técnicos. Se esses pais não têm habilidade para ensinar esses filhos, quer dizer, aquele que não tem essa condição, aqueles pais que não estudaram, que não moram numa casa que tem vários cômodos, esses já estão excluídos do homeschooling, concordam? Não estão. E como é que eles vão fazer para fazer o homeschooling, se eles não têm condição para isso? Eu estou aqui partindo não estou nem metendo pau no homeschooling, estou aqui pensando que o homeschooling aconteceu, vingou, vamos imaginar. Vamos lá. Primeira coisa, os pais que não têm condição de educar os seus filhos. Olha, gostei do homeschooling, vou fazer. Só fez bananada, foi só varada na água. O próprio projeto de lei propõe a fiscalização do Estado. Mas de saída, ele já tinha que ser avaliado que ele não tem condição, certo? Para ser um pai que vai administrar as aulas para o filho. Por quê? Não tem como. Porque eu vou tirar para começar. O projeto de lei não propõe uma avaliação prévia para os pais, mas os pais eles têm o direito de educá-los em casa. Por quê? Vamos lá. Uma coisa que a gente não entende aqui. Homeschooling, casa, homeschooling, escola. Escola em casa. Não é escola com os pais exclusivamente. Entendeu? E aí é a valorização do professor. Muitas pessoas acham que não vai se valorizar os professores por causa do homeschooling. Isso é uma falácia. Porque o pai, né, claro, tirando as exceções daqueles pais super gênios que conseguem dar conta de tudo, vai ter um momento que o pai não vai conseguir mais. É aí que ele chama o tutor. É aí que ele chama o professor para educar, entendeu? É aí que ele valoriza a função do professor. Olha, cheguei até aqui, meu filho está bem, daqui para frente eu não consigo mais, entendeu? Então agora eu vou chamar os professores para poder dar aula. Ah, mas e os pais que não têm condição? Isso vai dar uma desigualdade social. Não procede. Né? Vou pegar o gancho da sua fala. Uma casa que não tem muitos cômodos, já não vai dar certo. Engano seu. Eu já atendi mais de 1.000 famílias. 1.000 famílias, não é pouca coisa. Então eu tenho muita amostragem. Muitas dessas famílias, inclusive, eu ofereço consultas gratuitas, porque elas não têm condições de pagar uma consulta para um advogado. Então, eu ofereço 5 ou 6 consultas por mês. Tenho mães lá com 8 filhos, o marido é pedreiro. Tenho mãe lá com 4 filhos, o marido é professora. Se vocês preservarem a identidade desses meus clientes, eu coloco as crianças aqui na frente suas e vocês vão ver se eles não estão devidamente educados. Qualquer aspecto, emocional, intelectual ou social. Mas assim, qual o interesse que move uma família de 8 filhos a tirá-los da escola? Preservando a identidade, eu queria entender. Muito interesse. Vou elencar os 2 principais. Porque acham que a educação está ruim e resolve assumir para si esse protagonismo, ou porque não concordam com certos tipos de ideologias que hoje estão na escola. Assim, você trouxe o exemplo, Dr. Tales, do Alexandre o Grande, o preceptor, do Aristóteles, preceptor do Alexandre o Grande, né? Mas assim, a sociedade se complexificou muito desde aquele tempo, né? A gente está num tempo de mídias, a gente está num tempo de mais desigualdades, de industrialização, de urbanização. Quer dizer, é uma outra sociedade, não dá para a gente comparar, né? Agora, eu fico me perguntando, analisando o projeto de lei, quer dizer, a gente demorou no Brasil 30 anos para universalizar praticamente a entrada, né, no ensino, na educação básica, e regulamentar isso foram mais 20 anos para o INEP criar todas as avaliações. Foi uma montanha de dinheiro, né, investido nisso. Não funciona direito ainda, tem o problema da qualidade, que até é um dos ganchos, né, que a gente está trazendo aqui, né? Vendo um projeto como esse, eu não consigo imaginar isso dando certo num país com a complexidade do Brasil, em termos meramente de regulamentação e fiscalização. Porque é muito complexo, por mais que empurre essa questão para o Estado e para o município, quer dizer, não seja necessariamente uma questão federal,
toda a regulamentação que inclui isso tudo, me parece que deixa muito brecha. Queria ouvir a opinião de vocês dois sobre isso. Tem uma complexidade, a gente avalia com muita complexidade jurídica em termos de implementação de política pública e de financiamento. Importante lembrar que essa lei gerará ônus aos governos, porque a fiscalização, o acompanhamento dos sistemas é competência da educação. Mas eu queria falar um pouco sobre a questão da liberdade de escolha dos pais. Porque como a educação brasileira é muito recente como direito, dever do Estado é desde a época do Getúlio, da década de 30. Mas de direito da criança é muito recente, a gente não tem 30 anos. Nós temos 180 mil escolas brasileiras hoje na ativa, entre elas públicas, privadas. Dentre as privadas, a gente tem cooperativas confessionais, ou seja, a gente tem estilos de escola para qualquer família brasileira. Não é liberdade de escolha o que está impedindo as famílias de encontrar uma escola boa para o seu filho. Qualidade, certamente, é o problema de qualquer sistema que precisou universalizar a escola para uma massa muito grande de crianças. Só que a gente não melhora a qualidade com soluções individuais. A gente só vai melhorar a escola brasileira com a participação das famílias, inclusive nas escolas. A gente tem dispositivos como a Associação de Pais e Mestres, Conselho de Escola, agremiações. A gente tem famílias que estruturaram escolas, mas escolas não puxadinhos, simulando uma escola dentro de casa. Acho que é importante só a gente, mais uma vez, distanciar o que é essas condições que geram o ensino, que não basta só estar com um livro, um material comprado. Isso não é educação formal. Educação formal é muito mais do que isso. E aí, por último, a gente precisa levar a educação muito a sério. E esse tipo de projeto, com todo respeito, com toda a boa intenção das famílias, dá uma falsa... É como se a gente estivesse contratando falsos médicos. A gente não quer um falso médico para nos atender. Eu gostaria só de complementar que essa proposta aprovada admite que o homeschooling seja feito por terceiros, que são os chamados preceptores. A gente já teve isso na época do... Eu pergunto se isso não abre uma brecha para você ter aí escolas de fundo de quintal com pessoas que não são capacitadas. Sim. Ou seja, a gente está aqui batalhando para ter o professor especializado, o técnico. Como é que o senhor vê isso, doutor Tales? Porque é um problema que é o que está sendo colocado aqui. A educação ela precisa ser levada a sério. Né? Quer dizer, um que vira professor do dia para a noite? Como assim? Não, ninguém vira professor do dia para a noite. Isso abre uma brecha. Vamos lá. Você falou um ponto interessante. A educação precisa ser levada a sério. Ninguém leva mais a sério a educação do que os pais. Porque os pais amam os seus filhos. Eles querem o melhor, seja fora da escola ou seja dentro da escola. Não vai formar fundo de quintal, não. O que se tem hoje são pais organizados já, em associações, em grupos, onde existem outros professores que estão complementando a educação desses filhos. Como eu disse para vocês, não é educação exclusiva dos pais, é homeschooling, é educação no lar, é educação domiciliar. Não é exclusivo dos pais, não obriga os pais a serem os educadores exclusivos dos filhos. Questão de financiamento. O Brasil é um dos que mais investe em educação no mundo. Se a educação está ruim por falta de dinheiro, então é verba mal aplicada. Vai trazer um ônus, o homeschooling? Que ônus, eu pergunto? Porque se a criança não está frequentando a escola, ela não está consumindo a água da escola, não está consumindo a energia da escola. A escola pública, em particular, vive o problema de sempre estarem lotadas, precisando de uma vaga para colocar um aluno que está na fila, vai abrir a oportunidade para essas crianças que estão na fila entrar na escola. A criança vai estar em casa. Qual é a competência da escola? Aplicar uma avaliação. Isso ela já faz. Tem um docente da escola que pode fazer reuniões pedagógicas com os pais. Isso eles já fazem. Na verdade, a criança dentro de casa, ela é uma economia. O home office, nós estamos falando hoje aqui da pandemia. O home office não aliviou os caixas das empresas? Porque eu estou na minha casa, eu consumo a minha energia, eu consumo a minha água, é a minha descarga, é a minha comida.
E o convívio com os outros alunos, porque é um aprendizado... Quem disse que a escola detém o monopólio da socialização? Não, mas, o convívio dentro da sala de aula, que é... Ele é diferente do que acontece nos espaços, com certeza. A escola não tem praça, monopólio de nada. Sim, a escola não tem o monopólio da Pelo artigo 227, a gente tem, inclusive, uma responsabilidade compartilhada, que é valorosa. Sim. Agora, não procede a informação de que isso não gera custo. Gera custo. Estou falando que não gera, estou falando Por que não vai qualquer gerar política... esse custo que vocês estão propondo aqui, Não, que parece que vai ser um absurdo ao erário público. Não, a política pública de educação, ela gera custos para você acompanhar, fiscalizar, ter materiais didáticos alinhados, o que já vem sendo, inclusive, comercializado sem nenhum alinhamento com as diretrizes que a gente tem. Não vai oferecer material didático para os pais homeschoolers. A responsabilidade é dos pais. Então, mas existe um ônus, isso vai ser agora escancarado se isso, infelizmente, for aprovado pelo Senado. Um ônus de médio prazo e longo prazo para a sociedade brasileira. Agora, uma coisa que eu acho que eu gostaria de colocar aqui, que acho que é muito importante a gente tratar, a escola no Brasil, ela é um dos principais mecanismos de prevenção, proteção e promoção de proteção às crianças. Ou seja, a gente tem o senhor, como advogado, sabe a quantidade de crianças expostas a violências físicas, violências psicológicas. Então, quando a gente abre um precedente para apenas a família conduzir esses processos e a gente exclui outros atores sociais, a gente enfraquece o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Isso não significa que todas as famílias que praticam o ensino domiciliar são perpetradoras de violência. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou só dizendo que o precedente que uma matéria como essa provoca para um país tão desigual e violento, onde... Inclusive, dados do Ministério da Saúde mostram que é na casa, infelizmente, que as crianças sofrem mais violência. Uma matéria como essa expõe uma geração inteira a violências de todas as ordens. Os dados continuam que 95% dos pais não sabem que aconteceu essa violência doméstica, ou seja, não parte dos pais. Entendeu? Agora, vamos lá. Isso pode acontecer? Pode. Isso é verdade. Pode acontecer o abuso. Isso é plenamente possível. Na escola também acontece. Há 2 anos atrás... eu fui chamado para advogar em favor de um professor na região de Minas, né? A gente estava falando de Minas. Que esse professor me mostrou o processo, óbvio que eu não aceitei. Primeiro, por um princípio ético, e segundo, porque eu não sou criminalista. E eu estava lendo o processo, né? Então, assim, eu sou a fonte primária, eu tenho o processo. Então, nada do que eu vou falar aqui é mentira ou distorção. E eu estava lendo o processo. E lá nos relatórios da delegacia, fala que a menina falou assim, professor, eu preciso carregar o meu celular. Aí um coleguinha disse, olha, carrega embaixo, enfia embaixo. Aí o professor olhou para ela e falou assim, você gosta que enfie embaixo? Professor, em sala de aula. Legal. Aí continua. Depois aparece todas as imagens printadas de WhatsApp, aonde ele propõe sexo com 2 adolescentes de 14 anos, que também eram alunos dele. Mas isso não é rotina? Você está dizendo e quem falou que é a rotina também dos pais homeschoolers assediar os filhos? Não, mas não foi dito isso. Não foi dito, mas ela falou, não é rotina na escola. Também não é rotina. E outra, vamos lá, para um pai assediar um filho, para uma mãe assediar um filho e fazer o homeschooling, entendeu? Isso aqui é nível de Hannibal Lecter, entendeu? Tem que ser um psicopata gênio, que olha... para eu assediar e continuar molestando meu filho, eu vou dar educação domiciliar para ele. Eu desafio os 3 aqui, numa boa, não, é só para ilustrar o que eu quero dizer. Eu desafio os 3 aqui, aí nas delegacias do Brasil, pedir a apuração dos crimes de abuso contra menor e onde consta no relatório que o filho estava sendo educado em casa. Ou ele estava na escola, e aí a escola descobriu, a escola tem esse papel legal também, ou ele não estava estudando. Se vocês acharem aqui... A maioria dos casos vem da família, vem de membros da família, estatisticamente, da violência vem desse ambiente, doutor Tales, do ambiente familiar. Então, assim, e são os pais que estão querendo educar os filhos em casa. Eu acho que então, não procede isso que vocês estão falando. Para quem acha que a gente está aqui perseguindo o doutor Tales, eu vou fazer uma pergunta aqui para que é o que eu acho que, de alguma maneira, questiona um pouco... de uma maneira favorável o homeschooling, que é o seguinte, tem até um projeto, porque tem projetos na esfera municipal, estadual, e tem esse que, né, na esfera federal que está correndo lá em Brasília.
Mas tem um que aqui corre em São Paulo que coloca como argumento que esse projeto do homeschooling, ele favorece as famílias, vamos dizer assim, meio nômades, como o Alexandre colocou no começo do programa, famílias que, por algum motivo, têm que viajar, então são circense. Famílias de artistas, de circo, ou então caminhoneiros e tudo mais, que esse projeto do homeschooling, de fato, ajudaria a viabilizar o estudo dos filhos dessas famílias. O homeschooling, nesse sentido, é uma boa ideia? A gente continua acreditando que o ensino domiciliar, ele é uma matéria que deixa de alcançar, inclusive, essas famílias, e eu vou trazer aqui por quê. Ainda que tenham famílias itinerantes, famílias que precisem viajar, o vínculo com a escola, ele não é ignorado ou ele é excluído. Esse projeto de lei, ele altera substancialmente a lei de diretrizes e bases, ou seja, por esse projeto, a gente está excluindo a modalidade escolar da vida da criança. Então, a gente precisa tratar como situações muito distintas aqui. Famílias como, por exemplo, a família Klink, elas tiveram um vínculo escolar em qualquer país em que elas estiveram. São situações diferentes. Aqui a gente está quase que deixando a escola de lado. E deixando a escola de lado para quê? Por quê? Será que não há opções legítimas já existentes hoje? Só uma coisa, Raquel, que eu gostaria de que, assim, ser pelo menos justa com relação ao projeto que está correndo lá. Porque, segundo o projeto que está proposto, que está correndo, as famílias teriam que estar vinculadas a uma escola, as crianças têm que estar matriculadas numa escola e, portanto, estarem vinculadas ao BNCC, que é o currículo. Sim, elas precisam estar matriculadas, contudo, o projeto de lei altera a lei de diretrizes e bases, ele cria uma outra modalidade de educação no Brasil. Que não é escola. Que não é escola, que prescinde da escola. Então, vejam, a gente está num momento de muitos desafios sociais discutindo uma matéria onde a gente abre mão da escola. Será que a gente precisa abrir mão da escola? Será que não é possível conciliar os interesses, os estilos das famílias, as necessidades de cada família, num sistema que já existe e que é tão amplo? Estamos falando de mais de 180 mil escolas espalhadas por todo o território brasileiro. As famílias circenses serem adaptadas de alguma maneira, é isso que elas teriam uma acomodação, aí a gente poderia adotar um outro tipo de política de regulamentação sem criar, na lei de diretrizes e bases, uma modalidade educativa que exclui a escola. Então, é possível acolher dentro do sistema de ensino. Pesquisei bem, um assunto que já me interessa há muito tempo. Quer dizer, a gente tem aí 63 países que adotam homeschooling de alguma maneira, né? Agora, não tem um país que se desenvolveu, quer dizer, que saiu de uma situação de desigualdade ou de não equidade baseado no homeschooling. Quer dizer, os países, eles adotaram o homeschooling depois que eles tinham uma questão educacional muito bem equalizada, né? E aí, chamando a atenção, sobretudo para a questão digital, que eu sei que não é exclusiva desse projeto, mas a gente precisa falar, o Canadá tem uma responsabilidade no desenvolvimento da educação à distância muito forte, mas por uma questão geográfica, para chegar naqueles moradores que estão lá naquele bloco de gelo que é o norte do Canadá, que é praticamente o Círculo Polar Ártico, né? E aqui no Brasil a gente tem experiências também semelhantes a essa que vão chegar em comunidades ribeirinhas do Amazônia, vai chegar no semiárido nordestino, que é o que a gente chama popularmente de agreste e tal. Olhando de fora, e a minha pergunta é bem direta, assim, me parece que esse projeto, ele abre, à primeira vista parece que você está tratando da construção de um direito, de uma opção, mas que no fundo ele parece um desconvite à frequência da escola, ou seja, ele parece que é um direito, ele parece que é uma exclusão fantasiada de direito, entende? Mas por que você acha isso? Porque no fundo a gente não tem
um sistema de educação básico equalizado ainda. A gente está retirando o papel da escola num papel de equidade social do Brasil como Quando a gente ainda não chegou em todo Quando mundo. a gente não chegou em todo mundo. Quer dizer, ele me parece assim que vem como é uma possibilidade, entra quem quer, mas no fundo ele está retirando um direito ao invés de abrir outro. Eu queria ouvir a posição de vocês sobre isso. Olha, porque a gente não é o Canadá, né? A gente está longe de ser. Nenhum país cresceu por causa do homeschooling, mas nenhum país quebrou por causa do homeschooling. Tem nada a ver. O Banco Mundial, né, uma pesquisa feita, diz que o Brasil vai levar 260 anos para que os alunos leiam de acordo com os países de primeiro mundo. Nós vamos ter que esperar todo esse tempo. Lógico que a educação do Brasil não é boa. Há quem diga que nem tem educação no Brasil, que isso que nós temos hoje nem é educação. Isso que, respeitando a liberdade de cátedra de quem quer falar. Mas, assim, nós temos um problema, que é a educação, que ela não está boa, né? A pandemia, agora, 62% agora, o nível de crianças que não sabem ler, segundo todos pela educação. Não é a exclusão do direito, né? Uma evasão mascarada de exclusão do direito. Né? Não está se excluindo a escola. A escola não está excluída. Isso aqui está constante no projeto de lei. Reunião, encontros com docentes, coordenadores pedagógicos, fiscalização do poder público competente, avaliação, inclusive podendo reprovar a criança homeschooling. Porque se ela for reprovada em 2 anos consecutivos ou 3 não consecutivos, vai perder o direito ao homeschooling, entendeu? Até lembrando de outra coisa, nossa, mas e a violência contra as crianças? O próprio projeto de lei prevê que quem é condenado a um desses crime de tráfico, Lei Maria da Penha e outras legislações ali, também já nem tem o direito a fazer o homeschooling. Mas aí os homeschooling não viram uma escola internacional? Assim, aquele 1% da população que... Mas qual é o problema? Aqui não importa se vai ser 1% ou 90% em homeschooling. O que importa aqui é que os pais querem educar os seus filhos em casa. Não é uma guerra contra a escola não vai acabar, entendeu? Se quiser investir mais na escola, que se invista. Se quiser melhorar o investimento que já se investe, que melhore. A escola não vai acabar. Mas que o dinheiro não é infinito, né? Não é infinito, mas assim, o tanto que investe para a educação tá ruim, alguma coisa está errada. Entendeu? E aí, só para concluir, então, o homeschooling ele vai puxar simplesmente, eu quero educar meu filho em casa, ponto final. Isso não exclui, isso não retira nenhum direito da criança, nenhum. Olha, acho que a gente precisa pensar em políticas públicas para todo mundo. Ainda que as famílias tenham interesses nobres e participem dos processos educativos das crianças e dos adolescentes, elas não são profissionais de ensino. Então, a gente vai ter que mexer na LDB. Eu não gostaria de ser a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a que se quer mudar. Acho que isso é muito importante dizer. Esse projeto de lei, ele altera a lei brasileira que se tem em educação. E acho que muitos aqui valorizam parênteses, ele altera a LDB, o ECA e o Código Penal. Sim. Ele mexe na base da nossa educação. Da política pública de educação e de crianças e adolescentes. Da mesma forma como a gente não quer a gente não valoriza, não quer ser atendido por pessoas que não são profissionais em várias carreiras, a gente não deveria equiparar pais a professores. Além de tudo, a gente está aqui diante de um dilema moral e ético profissional. Jornalista, a gente estuda para ser professor. O pai é bem intencionado, ele sabe, ele ama os filhos, ele ama, ninguém tá contra isso. Agora, é um exercício profissional. A gente vai flexibilizar que esse exercício profissional seja feito apenas com um curso tecnológico, apenas com ensino superior. Existe formação em serviço que os sistemas públicos, mais uma vez, vão ter que fazer e vão ter que investir para formar pais para isso. Gente, é inexequível, é impraticável acompanhar tudo isso e equiparar um professor de um
pai ou mãe. Os dois são importantes. Quer dizer, Nenhum, você tá nem falando outro. de capacitação técnica, né? O Tô fa- professor tem capacitação técnica. Sim, assim como qualquer profissional. Tá. Ó, Pode- desculpa, um último exemplo, doutor Tales. A gente, todos nós aqui cuidamos da nossa saúde. Podemos ler um blog, um livro. Agora, isso não me habilita a exercer a medicina. É disso que a gente está falando aqui também. A gente está flexibilizando que uma profissão seja exercida por pessoas bem intencionadas, nobres, que amam seus filhos, mas que não são profissionais e não serão. Porque o exercício profissional, ele ocorre em uma instituição com um investimento direcionado que não é só um investimento em ensinar. Né? Eu espero, sinceramente, que os pais de outras, né, categorias profissionais não sejam equiparados realmente, porque é pesquisa também que os piores alunos do ensino médio se tornam professores. Eles tiram notas abaixo da média do ensino médio e entram nas faculdades de pedagogia. Então, assim, o pai que tem outra faculdade, com certeza ele vai estar melhor. Pois Não, é, isso não tenho nenhum problema quanto a isso, tá bom? Agora, Mas eu não entendi. O que o senhor quis dizer com isso? porque ela afirmou que não dá para comparar com o professor. Eu espero que não se compare, porque os piores alunos do ensino médio se tornam professores. Então, os pais não podem ser comparados aos piores alunos do ensino médio. É uma ironia triste, Muito doutor triste, Tales, eu tô chocada. porque... Pesquisa, te Não, mostra. não é uma Só- pesquisa, Mas para complementar a mas sua é uma... fala, eu não posso me habilitar a ser médico e cuidar da minha própria saúde. Concordo plenamente com o que você falou. Acho muito bom o seu exemplo. Quando eu tô resfriado, eu não preciso ir no médico. Eu me cuido. Mas Eu tomo um chá, eu vou chegar lá. Tomo um remédio. Se a coisa piorar, se eu ficar mal, agravar uma pneumonia, se eu ver que o negócio tá feio, eu procuro um médico, o profissional habilitado para cuidar de mim, porque aquele resfriado já não é mais aquela coisinha rotineira do dia a dia. A mesma coisa para os pais. Enquanto eu der conta de dar uma educação de qualidade para o meu filho, eu dou. O dia que eu ver que eu não consigo, eu contrato um professor, um tutor, para que ele ensine meu filho. Se mas eu esse- não esse- consigo pagar um tutor, eu volto para a escola. Mas esse Ponto professor final. que o senhor está dizendo que é mal preparado, mal formado. Mas aí eu posso procurar o professor que atenda às minhas necessidades. Eu não preciso aceitar o professor da escola. Eu Mas posso são contratar o meu 180, professor. São 180 mil escolas. Eu aposto, como professora da rede pública, inclusive, que a gente tem sim uma escola para cada família brasileira, que as famílias brasileiras acreditem e apostem, Eu aposto ela- que não. que elas vão ter os seus estilos, os seus valores considerados. Não vai ser. A exceção não pode se tornar, assim como a gente não pode criminalizar uma família, a gente não pode difamar uma categoria toda, ainda que os dados, sim, infelizmente, a gente tem um círculo vicioso na formação de correção de professores. política pública, Mas a gente está falando de política pública e não de casos A isolados, política né? pública é extremamente necessária. Enquanto se tem política pública para melhorar a educação da escola, não tem problema nenhum que os pais façam homeschooling. As duas podem Olha, andar lado a lado. Eu acho que a gente está caminhando aqui para o encerramento, mas eu fico até sem ar aqui com uma coisa que ele trouxe, que na verdade o Dr. Tales ele mostrou aqui a ponta de um grande iceberg, que é a questão do professor. Não tem muito a ver com o nosso escopo aqui do programa, o nosso foco, mas de alguma maneira não dá para passar batido, que é a questão do professor. Eu acho que o professor no Brasil, ele tem que ser valorizado, ele deve ser valorizado, a gente tem que ter orgulho dos professores brasileiros e, mais do que isso, a gente tem que fazer um esforço enorme, por mais que ele tenha razão na fala dele, a gente tem que fazer um esforço, todo mundo que está ouvindo aqui o nosso programa, um esforço enorme para os nossos alunos desejarem ser professor. Desejarem, com porque certeza. o professor é a chave de tudo, é a chave de qualquer negócio, é a chave da escola pública, é a chave dos empresários dos meios das escolas, que são um negócio hoje no Brasil. Então, assim, quando você traz isso, que da pedagogia, que isso me arrepia de um jeito, me toca de um jeito tão forte. Inclusive, Juro, se dependesse de mim, os maiores salários seriam dos professores da escola do ensino Vários médio. países do mundo fizeram a transformação na educação, começando pela valorização do professor, né? A gente tem que tomar isso em consideração. E tem uma BNC Formação, que é uma base nacional
de formação de professores que já está em vigor para implementação, que vai transformar os cursos de pedagogia. Enfim, existem correções aí Sim. já sistêmicas, Sim. que estão há algum tempo, né? Então, assim, realmente a gente está falando de uma profissão que merece mais reconhecimento social e... De 2 milhões de pessoas, Seria muito mulheres hipócrita, né? brasileiras, Da minha parte, né? A que gente mesmo- conversava antes do programa. Minha família é de professores. Não, Não, não estou dizendo que você está errado. Eu estou achando assim, aproveitando essa oportunidade Sim. para trazer à tona, que inclusive é um assunto que a gente quer Trazer tratar com aqui no mais. ABC da Eu não, notícia. eu não trouxe essa notícia com áreas Não, de prazer. É trágico. É É trágico, ruim, não é bom mas, que eu tô falando. assim, você vê os alunos não querem ser qualquer outra coisa, mas não é comum, né, desejarem ser professor. É triste, mas assim, e o professor, por outro lado, é a chave de tudo que a gente está falando aqui. E deveria ser Bom. a prioridade É. das casas legislativas, Exato. do executivo, seja em qual esfera for, municipal, federal, estadual, e não tem sido. Então é simbólico que nesse momento de país, com 2 milhões de professores numa situação como essa que você acabou de relatar, com condições tão adversas, que a única matéria legislativa prioritária seja o ensino domiciliar. E a gente espera muito que os senadores reconsiderem isso agora. Alguma coisa para encerrar? Não, quero agradecer a oportunidade. Vou divergir- Agradecer, doutor Tales, vou também pelo bom divergir- diálogo vou divergir aqui. da minha colega, eu espero. Aliás, eu detesto esse projeto de lei. Eu acho que é uma interferência enorme. Vamos lá, eu esqueci de falar isso. Assim, no finalzinho você fala. O projeto de lei, na minha opinião, porque eu sou, né, já devem ter reparado que eu da minha visão um pouco mais liberal, menos interferência do Estado. Eu acho ele muito intrometido na vida das famílias, esse projeto de lei. Só que, agora que ele está lá, eu espero que ele passe, porque é o mínimo que se pode dar para os pais hoje em matéria de liberdade de liberdade de escolha. Então, agradecer a doutora Raquel, foi realmente um ótimo diálogo. Vou divergir da senhora mais uma vez, que eu espero que o projeto seja aprovado. O que eu digo, como o entrevistado pode derrubar a pauta de um programa. Deveriam me contratar para esse programa, hein? Olha, O microfone estava ligado ainda, viu? Bom. obrigada, Não edita, não. gente. Nosso tempo chegou ao final. Quero agradecer a presença da pedagoga Raquel Franzin, Muito obrigada, do gente. Instituto Solana e do advogado Thales Alcântara de Mello. Agradeço Obrigado, a agradeço. presença do Alexandre Sayad, como sempre. Obrigada, Obrigado, Alê. Cris. E também a colaboração para as redes sociais da Thalita Moreto e o apoio na parte operacional, que é do Gustavo Giovanni. Além de nos encontrar nas redes sociais, você pode enviar sua opinião ou sugestão pelo WhatsApp aqui da rádio, 999-592-100. Eu sou a Maria Cristina Poli e esse foi o ABC da Notícia. Tchau, até semana que vem. Até semana que vem.